Na vastidão da história do Oriente Médio, surgem as narrativas das 12 tribos de Ismael e Israel. Entre divergências e promessas divinas, as histórias dessas tribos repercutem não apenas como registros históricos, mas também como fundamentos que moldaram crenças, tradições e identidades ao longo dos milênios. No entanto, para entendermos como tudo começou, é necessário, inicialmente, conhecermos a relação entre Abraão, Sara e Agar, personagens bíblicos que desempenharam um papel significativo na genealogia e na história das tribos. Abraão, originalmente chamado Abrão, é considerado o patriarca central nas tradições judaicas, cristãs e islâmicas. Ele é venerado como uma figura-chave na relação entre Deus e a humanidade. A história de Ismael e Isaque começa com a relação complexa entre Abraão, Sara e Agar. Inicialmente, Abraão e Sara enfrentam a dificuldade da esterilidade de Sara. Em um momento de preocupação e questionamento por parte de Abraão, Deus se comunica diretamente com ele, oferecendo palavras de encorajamento e reiterando sua promessa de uma descendência numerosa. No entanto, mesmo após a promessa divina, Abraão e Sara continuam sem conseguir gerar filhos. Buscando uma solução para o desejo de ter um filho e herdeiro, Sara sugere que Abraão, seu marido, tenha um filho com sua serva egípcia, Agar. Abraão concorda, e Agar concebe Ismael. Essa concepção não acontece sem conflitos. A Bíblia relata tensões e rivalidades entre Sara e Agar. Após a gravidez de Agar, Sara começa a tratá-la de maneira severa, levando Agar a fugir para o deserto. É nesse contexto que um anjo do Senhor encontra Agar e profetiza o nascimento de Ismael e sua descendência. A história toma um novo rumo quando Agar, encorajada pelas palavras proféticas, decide retornar à casa de Abraão. Este retorno reafirma a conexão familiar e também marca o início de uma jornada onde o propósito divino para Ismael começaria a se desdobrar. Após o nascimento de Ismael, a narrativa bíblica continua com eventos significativos na vida de Abraão, Sara e Agar. A Bíblia relata que, algum tempo depois do nascimento de Ismael, Deus apareceu novamente a Abraão e renovou suas promessas, especificamente mencionando que Sara, apesar de sua idade avançada, daria à luz um filho. Sara, ouvindo isso, inicialmente ri de incredulidade, mas Deus confirma que nada é impossível para ele. O Alcorão também aborda esse momento, descrevendo que os anjos anunciaram o nascimento de Isaque a Abraão e Sara, que estavam inicialmente surpresos e, em seguida, gratos pela bênção de ter um filho. A história culmina com o nascimento de Isaque, o segundo filho de Abraão, mas desta vez com Sara. O nome Isaque significa riso em hebraico, refletindo a reação de Sara ao ouvir a promessa divina. O nascimento de Isaque é marcado por alegria e gratidão, representando o cumprimento da promessa divina de uma descendência numerosa. A dinâmica familiar, no entanto, torna-se mais complexa à medida que os filhos crescem. As tensões entre Sara e Agar aumentam, resultando eventualmente na expulsão de Agar e Ismael. Neste contexto, Deus intervém novamente, assegurando a Abraão que fará de Ismael uma grande nação. As histórias de Ismael e Israel se cruzam em vários pontos, muitas vezes destacando a tensão e a rivalidade entre as duas linhagens, já que ambos receberam bênção exclusiva de Deus. Para Ismael, as promessas divinas estão ligadas ao seu papel como o filho primogênito de Abraão. Deus prometeu a Abraão que Ismael seria abençoado e se tornaria pai de uma grande nação. O nome Ismael em si sugere uma promessa, significando Deus ouvirá. Essa bênção divina também se manifesta na crença islâmica, onde Ismael é considerado uma figura significativa na construção da Kaaba, o local mais sagrado do islamismo em Meca. Por outro lado, as promessas feitas aos descendentes de Isaque são igualmente impactantes. Deus prometeu a estes que sua descendência se tornaria uma grande nação e herdaria a terra prometida.
Essa promessa é crucial no contexto da tradição judaica, cristã e islâmica, pois está associada à formação do povo de Israel e à revelação divina ao longo do Antigo Testamento. As diferenças nas promessas divinas refletem destinos e papéis distintos na história sagrada. Ismael é abençoado como pai de uma grande nação, com um destino que se desenrola em diferentes regiões geográficas. As tribos de Ismael, historicamente, encontraram sua morada principal na Península Arábica e áreas adjacentes. Essa vasta região incluía territórios como a maior parte da Arábia Saudita, partes do Iêmen, Omã, Jordânia e Emirados Árabes Unidos. A Península Arábica tornou-se o cenário principal para as tradições, culturas e estabelecimento das tribos ismaelitas ao longo da história. Enquanto isso, a Isaac, através do seu filho Jacó, também conhecido como Israel, é prometido um território específico e uma posição proeminente como povo escolhido. Esta terra, localizada no Oriente Médio, era um território específico que incluía áreas que hoje são parte de Israel, Palestina, Jordânia e partes do Líbano e Síria. A terra prometida tornou-se o lar das tribos de Israel, conforme narrado nas Escrituras, e desempenhou um papel central em suas tradições, práticas religiosas e história coletiva. Nesse contexto dúbio, surgem as 12 tribos de Ismael e as 12 tribos de Israel, ou melhor, de Jacó. Para não ficar confuso neste vídeo, sempre que eu falar o nome de Israel, entenda-se como Jacó. Aqui vale lembrar que Jacó, o filho de Isaque e o neto de Abraão, teve seu nome mudado por Deus de Jacó para Israel, que significa permita que Deus prevaleça. Antes de adentrarmos nas tribos, eu acredito que mereço que você se inscreva no canal e clique no botão de like para nos ajudar com o YouTube. Não custa nada e vai nos ajudar muito. Continuando, as 12 tribos de Israel têm suas raízes na linhagem de Jacó, que também é conhecido como Israel. A descendência de Jacó é detalhadamente registrada nas Escrituras, indicando que ele teve 12 filhos, cada um dos quais deu origem a uma tribo. Essas tribos formaram as bases das comunidades israelitas, estabelecendo-se na terra prometida. A história e o destino dessas tribos são intrinsecamente ligados à tradição religiosa e cultural do judaísmo, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento e na identidade do povo israelita ao longo dos séculos. Por outro lado, a Bíblia não lista explicitamente as 12 tribos de Ismael, da mesma forma que faz com as 12 tribos de Israel, descendentes dos filhos de Jacó. Em Gênesis, capítulo 17, Deus promete a Abraão que Ismael seria abençoado e teria descendência numerosa, mas não especifica o número exato de tribos ou detalhes específicos sobre a posteridade de Ismael. Porém, a narrativa bíblica destaca que Ismael se tornou o pai de 12 príncipes, conforme mencionado em Gênesis capítulo 17. Por esse motivo, muitos estudiosos também utilizam o termo 12 tribos para facilitar o entendimento da descendência de Ismael. As 12 tribos de Ismael têm suas origens em Ismael, o primogênito de Abraão, nascido de uma circunstância peculiar. Ismael, como dito anteriormente, foi concebido por meio de Agar, a serva de Sara, esposa de Abraão. Essa dinâmica familiar resultou em uma linhagem distinta que, assim como as 12 tribos de Israel, desempenhou um papel crucial na história e na herança cultural. Essas duas linhagens, embora compartilhando uma conexão comum em Abraão, representam caminhos divergentes na história bíblica, influenciando as comunidades que delas descendem de maneiras distintas, moldando suas próprias tradições e identidades. Por falar em comunidade, os nomes dos 12 filhos de Ismael carregam significados que se entrelaçam com a narrativa bíblica e islâmica, dando origem aos territórios que ocuparam. Nebaiote, associado às alturas, pode indicar assentamentos em regiões montanhosas.
essa tribo pode ter tido um papel crucial na definição de territórios e rotas comerciais nas regiões montanhosas, contribuindo para a influência ismaelita em áreas estratégicas. Quedar, com significado de escuro ou negro, possivelmente reflete características geográficas ou culturais da tribo. Sua influência geográfica e histórica pode ter sido moldada por características específicas do território, como a presença de desertos escuros ou áreas com características distintas. Dumá, cujo significado é silêncio ou paz, sugere uma atmosfera tranquila associada à tribo. Temá, relacionado ao sul ou deserto, indica possível localização geográfica, ressaltando a importância do contexto na história ismaelita. Getur, significando sucessão ou resto, aponta para a continuidade, sugerindo a transmissão de valores ao longo das gerações. Mibsam, com significado de fragrância ou cheiro agradável, pode ter implicações simbólicas, representando a bênção associada à tribo. Haddad, nome que significa barulhento ou barulhento clamor, pode refletir características distintas da tribo. Temá, associado à tradição ou o que é antigo, pode indicar uma ligação com valores tradicionais. Os nomes Nafis e Quedem, respectivamente, relacionados à riqueza e leste, podem sugerir prosperidade e orientação geográfica da tribo. Esses nomes ricos em significado contribuem para a complexidade da narrativa ismaelita, delineando características, valores e possíveis territórios associados a cada uma das 12 tribos. É essencial desmistificar a ideia comum de que todos os árabes são descendentes de Ismael. Embora Ismael seja uma figura proeminente nas tradições religiosas abraâmicas e seja considerado ancestral de algumas tribos árabes, a realidade é mais complexa. A diversidade étnica na região é vasta, e os árabes formam um grupo heterogêneo, incluindo descendentes de Ismael e outros povos semitas relacionados a diferentes figuras bíblicas. Além das tribos ismaelitas, havia outros grupos como os midianitas, irmãos dos ismaelitas, e outras 5 tribos descendentes de Abraão por meio de sua união com Quetura, que foi segunda esposa de Abraão após a morte de Sara. A diversidade de povos semitas na região do Oriente Médio é um ponto crucial para compreender a rica bagagem cultural e étnica que se desenvolveu ao longo dos séculos. As tribos ismaelitas exerceram uma profunda influência na história e na cultura da região do Oriente Médio ao longo dos séculos. Elas estavam estrategicamente localizadas em rotas comerciais importantes, facilitando o comércio e o intercâmbio cultural entre diversas civilizações. Isso contribuiu para o enriquecimento da região com diferentes influências e práticas. Cidades como Meca tornaram-se importantes não apenas como centros comerciais, mas também como locais religiosos significativos, como é o caso da Caaba, um dos pontos mais sagrados do Islã. Em se tratando das tribos de Israel, cada uma delas carrega consigo uma herança única e um papel distinto na narrativa sagrada. Ruben, o primogênito, teve sua liderança abalada por circunstâncias complexas. Em um episódio marcante, ele deita-se com Bila, uma das concubinas de Jacó e mãe de Dan e Naftali. Essa ação é vista como uma afronta à autoridade de Jacó e é considerada um ato de desrespeito. Ao tomar essa atitude, Ruben compromete sua liderança como primogênito, uma vez que desonra o leito de seu pai. No mesmo sentido, outros filhos de Jacó merecem destaque, entre eles Judá e José. As profecias messiânicas associadas às tribos de Judá e José desempenham papéis fundamentais na vinda do Messias. A bênção de Jacó sobre Judá, registrada em Gênesis capítulo 49, versículo 10, profetiza que o cetro não se apartará de Judá, indicando uma linhagem real. Essa promessa culmina em Jesus Cristo, reconhecido como o leão da tribo de Judá, estabelecendo sua autoridade régia.
Em paralelo, as histórias de José, especialmente sua ascensão no Egito após ser vendido por seus irmãos, espelham a jornada do Messias. Assim como José se tornou um salvador para sua família, Jesus emergiria como o salvador do mundo. A reconciliação de José com seus irmãos reflete a redenção e a oferta de graça que caracterizariam a obra de Cristo. As histórias de Ismael e Israel também desempenharam papéis fundamentais nas três principais religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Essa significância transcende as diferenças religiosas, unindo essas tradições em pontos-chave da narrativa bíblica. No judaísmo, as histórias das tribos de Israel são centrais para a identidade do povo judeu. A promessa divina de uma terra prometida e a formação das 12 tribos são elementos essenciais no entendimento da aliança entre Deus e o povo de Israel. A história do êxodo do Egito, a entrega das tábuas da lei a Moisés e a conquista da terra prometida são eventos significativos que moldam a fé judaica. No cristianismo, as histórias de Israel têm uma importância ainda maior, pois o Novo Testamento se baseia nas tradições e profecias do Antigo Testamento. Jesus Cristo, considerado o Messias, é frequentemente referido como descendente de Davi, uma das figuras proeminentes das tribos de Israel. A conexão entre o Antigo e o Novo Testamento destaca a continuidade e a realização das promessas divinas na figura de Jesus. No islamismo, Ismael é quem desempenha um papel crucial. Ismael é considerado um profeta e é venerado por sua participação na construção da Caaba em Meca, o local mais sagrado do islamismo. A figura de Ismael é particularmente importante na história de Abraão, que é reconhecido como um profeta no Islã. As histórias de Ismael e Israel convergem em muitos pontos, criando uma teia de significados que une as tradições islâmicas com as judaico-cristãs. Apesar das várias convergências, infelizmente, as rivalidades ancestrais entre estas tribos, seja por disputas territoriais, diferenças culturais ou interpretações de tradições religiosas, podem ter deixado cicatrizes que persistem ao longo das gerações.